bem. Senhores, olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou, inclusive, ter incorporado ao seu acervo privado alguns dos presentes encaminhados pelo príncipe da Arábia Saudita no ano de 2021 e diz que não há ilegalidade no caso do recebimento de joias milionárias trazidas daquele país por integrantes de seu governo. A declaração foi feita pelo ex-mandatário à CNN. Foram enviados, inclusive, de presente para ele um estojo com uma caneta, um anel, um relógio, um par de abotoaduras e também um terço. Bolsonaro disse ter seguido a lei ao incorporar os itens ao acervo pessoal. O ex-presidente também afirmou não ter recebido outros presentes enviados pelo príncipe Mohammed bin Salman Al Saud, que acabaram, inclusive, retidos na própria Receita Federal. A caixa ficou no cofre do Ministério de Minas e Energia durante mais de um ano, até chegar ao acervo da presidência no dia 29 de novembro de 2022. O conteúdo chegou ao Brasil em outubro de 2021, trazido pelo ex-ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque, em sua bagagem pessoal. Essa história, meu querido Jorge Serrão, está repercutindo muito. Inclusive foram divulgados alguns vídeos do próprio almirante, inclusive lá na Receita Federal, tentando, na realidade, dar uma verdadeira carteirada, né, de que ele teria aí a articulação com o gabinete da Presidência da República para pegar essas joias. O que você tira disso tudo hoje? Tudo. Um comportamento claramente não republicano, porque a regra é absolutamente clara. Qualquer presente acima de R$1.000 está lá na lei. Tem que pertencer ao patrimônio do Estado brasileiro. Não é do estadista, não é do chefe de Estado. Não adianta dar esse tipo de presentinho. Só que, vamos falar do mundo real. Eu gosto do mundo real. No mundo real, eu sou o presidente, viajo. Eu trago um presente que eu ganhei na minha mala, que não vai ser vistoriada, isso passa, acabou, eu ganhei o presente e ninguém ficou sabendo. É isso que pode ter acontecido, não só com o Bolsonaro, com qualquer presidente. E aí tem um quê de desonestidade disso ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, esse é o problema. A gente não tem clareza sobre isso. A regra diz: presidente da República do Brasil não pode ganhar presentinho de ninguém. Ponto. Vale para qualquer presente. Se eu der uma cachaça muito cara para o presidente Lula, ela vai ser apreendida. Então, ela fica proibida. Acima de R$1.000, uma cachaça milionária, tem umas aí que são. Agora, se eu der a cachaçinha que eu tomo, baratinha, ele pode tomar comigo, tá tudo certo. E aí fica bacana. A gente fica até amigo, né, presidente Lula? Né? O senhor até volta até a me liberar no seu Twitter, né? Ô, Piperno, nesse caso específico, eu não sei se você enxerga uma outra possibilidade, mas de acordo com todos esses fatos que já foram à tona, ou nós temos aí um crime de peculato, ou nós temos um crime de descaminho, né? Ô Paulo, pois é, tem gente que inclusive falou que ele gabaritou já o Código Penal, né? Porque veja, esse negócio que a gente chama de carteirada e tal, isso é uma tentativa de crime, claro, né? Né? E assim, veja, vamos começar por aquilo que ele admitiu. Por acaso esses bens foram avaliados, porque é o que você falou, existe uma lei, a regra é clara, se passou de $1.000, tem que pagar imposto. Se não passou, tudo bem, fica lá com ele. E aí, a gente sabe quanto foi? Como é que isso passou? Como é que isso chegou? Agora, outra coisa fundamental, eu tenho insistido muito nisso. Mas todo mundo já sabe que esse negócio é uma pouca vergonha. Tentaram contrabandear, na melhor das hipóteses, só isso. Veja, a cada revelação aparece um militar a mais envolvido. Agora o Coronel Cid, aliás, foi ele que disse que, inclusive, Bolsonaro recebeu lá, enfim, esse novo presente, né? Confissão dele. E foi ele também quem solicitou lá no dia 28 de dezembro a viagem de um outro militar lá para Guarulhos para tentar dar a carteirada definitiva. Quer dizer, eu queria, juro, eu queria um pronunciamento das Forças Armadas em relação a isso, porque até agora já são 5, inclusive gente de alta patente, como o ex-ministro das Minas e Energias, que é o Almirante. E um pronunciamento oficial também da Arábia Saudita, que tem que dizer que porcaria de presente foi esse, definitivamente, que o príncipe deu para cá, para o Brasil. Algumas pessoas próximas do ex-presidente Bolsonaro estão aconselhando ele a devolver de imediato essas joias. Você acha que esse seria um bom caminho? Deveria. A lei é muito clara, não precisamos nem o bar do Serrão aqui para colocar um pouco de luz.
Nada disso se falava até 1991, quando o ex-presidente Fernando Collor de Mello colocou uma lei que especificava qual era o presente que era pessoal ou o presente que era acervo da República. Mas deixava uma luz meio tênue aí no caminho. Em 2002, foi colocado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, mas deixou também uma luz meia oscura em relação a que era do presidente, que era do acervo presidencial. E teve um acórdão em 2016 do TCU, que indicou claramente qualquer coisa que for entregue à figura do presidente é do acervo presidencial, porque é da figura, não é da pessoa. Salvo 3 questões: roupas, alimentos e perfumes. O que é personalíssimo. O que não é personalíssimo faz parte do acervo, inclusive o ex-presidente, na época ex-presidente Lula, atual presidente, e a ex-presidente Dilma Rousseff, em função desse acórdão de 2016, tiveram que devolver 472 presentes que tinham levado para casa, apareceu o acórdão, tiveram que devolver. Se é para ser entregue um presente à pessoa de Bolsonaro, teria que ter sido depois da sua presidencial, ou seja, depois do seu mandato, e aí ele deveria pagar imposto como qualquer pessoa paga. Não tem outra opção. O Piperno, agora, o Serrão trouxe um ponto relevante, né? E o posicionamento da Arábia Saudita nessa história, né? Por enquanto é desconhecido o que levou o país a dar um presente de 16 milhões de reais ao presidente da República. Ô Paulo, mas aquilo é uma autocracia. Será que alguém imagina que o autocrata lá, o Mohammed bin Salman, que aliás esquartejou jornalista e tal, vai, de alguma forma, querer justificar esse presente? Ele não está nem aí com o que está acontecendo aqui no Brasil. Lá ele faz o que ele bem entender. Lá não tem um tribunal de contas que vai cobrar dele e falar: escuta, seu rei, por que o senhor deu esse presentinho de 3 milhões de euros? Você acha que não vai ter um pronunciamento por parte dele em relação a isso? O que você acha, Serrão? Eu acho que não vai ter também, mas acho que o Itamaraty deveria tornar público o documento que ele já deveria ter enviado para lá, cobrando. Rei, o que você deu de presente? Era isso que eu queria ver. Se o Itamaraty mandou para lá o documento. Agora, se o príncipe vai responder, o rei vai responder, é com ele, Roberto Carlos e as baleias azuis. Ele está lá na Receita Federal, né, Serrão? Está preso lá, então é fácil checar o que foi entregue. Agora, o que este caso, de alguma forma, abala a imagem de Bolsonaro, na sua visão? É de curto prazo, como sempre. Qualquer coisa que afeta uma autoridade, um dirigente político, entra no esquecimento quando aparece outra notícia que atrapalha a atenção ou pega a atenção do público em geral. Eu imagino que seja bom para o Bolsonaro resolver a questão e passar para outro assunto, que é se ele vai ser ou não o chefe dessa oposição, que até agora, estando longe, complica um pouco essa tarefa. Mas me parece que deveria ser um caso que deve ser finalizado. A lei é muito clara nesse aspecto, não sendo um bem personalíssimo. E por que é feito isso? E acontece a mesma coisa no setor privado. Qualquer presente pode supor uma devolução de favores futuras. Eu te dou um presente, Paulo, para que o dia de amanhã você me beneficie em função do cargo que você ocupa, nesse caso o cargo presidencial. Isso não pode ser permitido. E a lei é muito clara, então não tem discussão. Ou ele, se for um presente pessoal, e a Arábia Saudita deverá se manifestar em relação a isso, se ele deseja, tem que pagar os impostos. Se é um presente à figura presidencial, tem que ir no acervo presidencial, ponto final. Serrão, eu tenho um tweet, por favor. Não, Bolsonaro tem que agir nesse caso com a máxima transparência. Se o presente foi para o presidente Bolsonaro, tem que devolver. Um tweet, Piperno. Bom, em relação ao que o Bolsonaro levou, é isso que o Segre falou. Só que a parte do leão é o que está prendido na Receita Federal. É isso que vai trazer muita complicação, principalmente quando os outros envolvidos começarem a depor.